Sabe, existe um processo biológico bem silencioso que depois dos 40 anos parece que pisa no acelerador. É algo que a gente não vê, não sente, mas que pode estar aos poucos mudando todo o ambiente dentro do nosso corpo. E essa frase aqui é o nosso ponto de partida. Porque a questão vai muito além de ganhar peso com mais facilidade. Tem algo bem mais sério acontecendo por trás das cortinas da nossa biologia. E aqui estão os dois protagonistas da nossa conversa de hoje: a inflamação crônica, aquela de baixo grau, sabe? E os níveis de insulina que simplesmente não baixam. Sozinhos, eles já são um problema. Agora, juntos, eles criam o que a ciência chama de um terreno biológico perfeito para o desenvolvimento de células cancerígenas. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Vamos começar entendendo o papel da insulina, que, olha, vai muito, mas muito além de só controlar o açúcar no sangue. Para entender o problema, a gente precisa entender primeiro o que é a tal da resistência à insulina. Pensa assim, ó, a insulina é a chave que abre a porta das nossas células para a glicose entrar e gerar energia. Só que com o tempo de tanto usar essa chave sem parar, a fechadura começa a falhar. As células ficam resistentes, elas não respondem mais tão bem. E como é que esse ciclo se alimenta? Bom, tudo geralmente começa com muito açúcar, muito carboidrato refinado, a glicose no sangue dispara e o pâncreas libera a insulina para dar conta do recado. Se isso acontece toda hora, todo dia, as células simplesmente param de ouvir. E qual a resposta do corpo? É quase um ato de desespero. Ele começa a gritar mais alto, produzindo ainda mais insulina para tentar fazer o mesmo trabalho. E é exatamente aqui que a história muda de figura. Porque essa insulina cronicamente alta não está só tentando, sem muito sucesso, controlar o açúcar. Ela tem outros efeitos colaterais bem potentes no nosso corpo. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que mais essa enxurrada de insulina está aprontando no nosso organismo? Ela vai lá e ativa um sinalizador muito poderoso chamado IGF-1. A sigla significa fator de crescimento semelhante à insulina 1. O próprio nome já entrega a função dele, né? É um fator de crescimento. A ação do IGF-1 é dupla, e é isso que o torna tão perigoso nesse contexto. Primeiro, ele funciona como um acelerador, mandando as células se dividirem e se multiplicarem sem parar. E segundo, que talvez seja ainda pior, ele corta os freios do sistema. Ele reduz a apoptose, que é aquele mecanismo de segurança natural do corpo que elimina células com defeito. O resultado? Células se multiplicando sem controle e as que têm defeito não são eliminadas como deveriam. Agora vamos para o segundo elemento dessa equação: o cúmplice silencioso que trabalha em conjunto com a insulina alta, a inflamação. E olha, a gente não está falando daquela inflamação de um corte ou de uma pancada. Estamos falando de uma inflamação crônica, de baixo grau. Ela é tão sutil que não dá febre, não dói, mas ela está ali, presente, desgastando o sistema, dia após dia. E uma das maiores fábricas dessa inflamação é a gordura visceral, aquela que se acumula na região da barriga. Ela não é só um depósito de energia, não. Ela é um órgão metabolicamente ativo, que fica o tempo todo bombeando moléculas inflamatórias na nossa corrente sanguínea. E aqui está o ponto crucial. Essa inflamação constante cria um ambiente de estresse oxidativo. É como se fosse uma ferrugem biológica, que com o passar do tempo pode causar danos diretos ao nosso DNA. Certo, a gente já viu o papel da insulina e da inflamação. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Por que essa combinação se torna especialmente perigosa depois dos 40 anos? Porque é nessa fase da vida que uma série de mudanças naturais e também de estilo de vida tende a acontecer. A gente começa a perder massa muscular, acumula mais gordura na barriga, a qualidade do sono pode piorar e muitas vezes a gente se movimenta menos. E a consequência disso, é clara, é uma bola de neve. Cada uma dessas mudanças alimenta o ciclo. Menos músculo e mais gordura pioram a resistência à insulina. Um sono ruim aumenta a inflamação. O resultado é uma verdadeira tempestade perfeita de desorganização metabólica. Mas depois de entender todo esse cenário, vem a parte mais importante: saber que a gente pode agir. Como é que a gente pode intervir nesse processo todo? E isso é fundamental. Nada disso é um destino, uma sentença. Pelo contrário, é um sinal de alerta do corpo. É um chamado para ação, mostrando que o nosso terreno biológico pode e deve ser modificado. E como a gente faz isso? As estratégias são um ataque direto às causas do problema. Controlar a glicemia para diminuir a pressão sobre a insulina. Preservar a massa muscular, que é o nosso maior órgão metabólico. Reduzir a gordura visceral, aquela fábrica de inflamação. E claro, cuidado básico. Sono de qualidade, um pouco de sol e movimento constante.
Cada um desses pontos ajuda a reverter o ciclo. Para a gente fechar o raciocínio, a ideia central é esta: o câncer raramente é um evento que surge do nada. Ele precisa de condições, de um ambiente favorável para crescer e se desenvolver. E a nossa saúde metabólica é basicamente o solo desse ambiente interno. A forma como o nosso corpo gerencia a energia, inflamação e crescimento vai determinar se esse solo será fértil para a saúde ou para a doença. E a ótima notícia é que nós somos os jardineiros. Então, a grande mensagem que fica é essa. Especialmente depois dos 40, cuidar do metabolismo não é só uma questão de estética ou de ter mais energia. É, na verdade, uma das formas mais poderosas que a gente tem de zelar pela nossa saúde no longo prazo. É literalmente cuidar do nosso futuro.